Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. São 7 horas da manhã, hoje é dia 28 de julho de 2025. Nós estamos começando a semana hoje, né? Uma semana muito importante aqui para o Brasil, por conta dessa loucura que está acontecendo lá nos Estados Unidos, da imposição de tarifas unilaterais com objetivos coercitivos, no caso do Brasil, para tentar fazer com que as instituições brasileiras se dobrem aos estadunidenses e acabem com o processo do Bolsonaro. Como isso não vai acontecer, o governo brasileiro, embora tenha mandado para os Estados Unidos uma comitiva de senadores, embora o ministro das Relações Exteriores esteja prestes a seguir para lá, não há ainda um canal de negociação aberto, porque o governo americano se recusa a indicar um interlocutor para a diplomacia brasileira. Isso significa que, faltando apenas 4 diazinhos, nós estamos muito próximos de ter esse tarifaço consolidado, o que vai ser muito ruim para a economia brasileira. Muito pior ainda em face do que está acontecendo com o mundo. Porque, por exemplo, nesse final de semana, o Trump já conseguiu um acordo com a União Europeia em torno de uma tarifa de 15%, uma tarifa que é menos de um terço da tarifa aplicada ao Brasil por motivos meramente ideológicos, né? E com a China, a China, que é o grande rival dos Estados Unidos, o tratamento é muito respeitoso, mostrando claramente para a gente que Trump não gosta de puxa-saco. Essa é a história, tá? E imagine só a condição em que o governo, se não tivesse a autonomia que tem, se não tivesse a altivez que tem, estivesse aí enfrentando essa mesma negociação, por exemplo, no período do Bolsonaro. Já pensou o que isso significaria? Significaria um país completamente genuflexo, né, de 4 mesmo para os Estados Unidos, e aceitando todo tipo de delírio desse presidente fascista que tomou conta do poder lá no dia 20 de janeiro desse ano. Olha, a semana em relação ao clima promete, tá? Tirando a região norte, né, todas as demais regiões estão sujeitas aí a intempéries. Está aqui na tela para vocês o mapa do INMET. Mas, para resumir tudo, eu vou ler para vocês aqui uma matéria do jornal Estado de São Paulo dizendo sobre essa frente fria. Interessa muito a população daqui de São Paulo e o dia já começou ruim hoje, o tempo, porque muita chuva, pistas molhadas, escorregadias, né? E, olha, um inverno como há muito não se vê, um inverno completamente molhado. Eu falo aqui, já disse uma vez, vou repetir agora, dá para fazer uma outra safra de soja, tamanha a quantidade de chuva que tem caído por aí, né? Então, prenúncio de que a safrinha vai ser boa, o que é bom para a gente, né? Embora o mercado norte-americano esteja se fechando para produtos brasileiros. Olha, mas então qual é a informação? A frente fria que já chegou por aqui, está chegando, ela traz um vento forte para São Paulo, vai ter onda de até 3 metros de altura no litoral. Surfistas, tomem cuidado, tá? O pessoal que está na beira da praia aí, terminando as férias, também tome cuidado. Vamos ver qual vai ser a previsão do tempo aqui na matéria do Estadão. Está nos dando conta aqui de que uma frente fria está chegando hoje, ventos fortes já estão acontecendo, ressaca em todo o litoral paulista, alerta de ventania da Defesa Civil Estadual se estende para outras regiões, cidade de São Paulo, região metropolitana, Itapeva, Sorocaba e Campinas. Essa é a área do estado de São Paulo que vai ficar mais sujeita aos efeitos do clima aqui hoje, né? Tá aqui, olha, um mapa, né, que é o mesmo mapa que a gente vai ver daqui a pouco no site do INMET, mostrando que aqui nessa região da Serra da Mantiqueira, né, em todo o sul do estado, em todo o nordeste do estado de São Paulo, ele vai estar sob os efeitos dessa condição meteorológica desfavorável aqui, tá? Então, o pessoal que mora na Serra da Mantiqueira, nas cidades serranas, na Serra do Mar, cuidado e atenção. Na Serra do Mar também vai chover bastante e o pessoal que estiver na praia, hoje fique em casa, tá? Não é dia de ir para o mar, tá? Vamos ver aqui o site do INMET, gente, para saber como é que está o tempo no Brasil. Sato, bom dia. Está aí o mapa que o Sato está exibindo para a gente. Olha, vocês podem ver que toda essa região aqui, olha, do sul do Mato Grosso do Sul até o extremo sul do Brasil, tudo dominado por essa frente fria, tá? E são vários alertas. Olha, aqui no estado de São Paulo, alerta de tempestade. No norte do Paraná, alerta de declínio da temperatura. No sul do Paraná, na Serra, na divisa com Santa Catarina, alerta de tempestade. Aqui na região de Porto Alegre, vendaval, ventos que podem chegar até 100 km por hora hoje. E mais ao sul do estado, acumulado de chuva, né? Chuvas torrenciais caindo por lá durante o dia de hoje. Os gaúchos não estão tendo tranquilidade, né, com o clima. E no litoral do estado de São Paulo, ventos costeiros fortes. Esse alerta aqui vai desde o sul do estado de São Paulo até
o litoral central do Rio de Janeiro, na região dos lagos, tá? Então, é assim que vai ficar o clima hoje. Só para vocês terem uma ideia do tamanho dessa frente, olha aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês a previsão numérica. Olha, tá aqui o monstro passando aqui embaixo com esse núcleo vermelho. Onde você vê vermelho é a severidade do clima, não é calor não. A gente associa a cor vermelha com calor, mas nesse caso não é calor não, tá? E isso provocando tudo isso que você está vendo aqui nessa região que vai do sul do país, aliás, vem lá do Uruguai, né? Subindo até o sul de Minas Gerais e o Mato Grosso do Sul, com os seus efeitos preocupantes aqui para o dia de hoje. Olha, só para que vocês não achem que é pouca brincadeira, olha só a quantidade de alertas aqui hoje. Isso aqui não aparece nunca aqui no site do INMET, mas hoje está aparecendo aqui, ó, declínio de temperatura, ventos costeiros e tempestade com perigo potencial. Então vai ser um dia daqueles, né, que o jornalismo vai ter muito trabalho, as defesas civis também vão ter. Vamos começar com o noticiário? Pessoal, antes de mais nada, quero dizer que ontem nós tivemos aqui o lançamento da promoção do ICL, chamada ICL Alterno, que é uma revolução, ideia nascida da cabeça do Eduardo Moreira, que é um dos sócios aqui do ICL, e que cria uma abordagem muito diferente do que você está acostumado a ver e oferece para você uma série de vantagens para que você se torne parceiro eterno do ICL, com direito a tudo, com direito para você e para os seus familiares, pai, mãe, irmão, todo mundo da sua família pode fazer uso dessa ideia. Você paga por um ano, como pagaria por um título de um clube, né, o direito de ser parceiro do ICL em tudo que a gente fizer aqui, nas pós-graduações nacionais e internacionais, no Investidor Mestre, em todos os eventos, você e a sua família vão estar acolhidos, né? E o Eduardo Moreira ontem explicou isso para a gente a partir das 8 horas da noite e a promoção foi um sucesso, tá? Foi um sucesso e está aqui na nossa manchete, olha, o sucesso, títulos do ICL Eterno tem 3.800 inscrições em menos de uma hora de lançamento. É impressionante a adesão a esse tipo de iniciativa aqui do ICL, porque você sabe que a gente não brinca aqui nem com informação e nem com educação, né? É tudo muito sério e as pessoas que fizerem parte dessa primeira iniciativa nesse sentido vão receber vantagens muito especiais, vão receber uma gravura, né, do Portinari e vão ter também o seu nome incrustado na parede do Centro Cultural do ICL, que é uma novidade desse pacote também, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então queria registrar aqui e hoje, olha, você pode, se você por acaso ontem não conseguiu fazer a sua assinatura, porque o nosso site estava congestionado, né, você pode fazer isso hoje, tá? Assiste a aula que o Eduardo deu ontem, explicando sobre o que é o ICL Eterno e faça a sua inscrição. Como é que você vai fazer isso? Só vir aqui, olha, aliás, está ali. Ali não, está aqui embaixo, aqui, olha. No despertaicl.com.br, tá? despertaicl.com.br, você fica sabendo direitinho dos detalhes dessa promoção. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas foi muito legal e eu aqui quero começar o dia agradecendo a nossa comunidade que não falha nunca. A comunidade que percebeu que o ICL é absolutamente necessário e que se esforça para manter esse jornalismo crítico e as oportunidades de formação educacional que o ICL apresenta, né? Vou ler aqui para vocês, olha, na maior inovação do modelo de sustentabilidade dos veículos de comunicação do Brasil, o Eduardo Moreira lançou neste domingo o ICL Eterno. Quem adquirir um título dessa modalidade terá acesso vitalício, é como um sócio remido de um clube, tá bom? A tudo que o ICL produz, tá? Produtos, olha aqui, ó, diz aqui a nossa matéria, produtos jornalísticos de entretenimento, porque vem aí um canal de entretenimento, vem aí muita inovação na nossa programação, né? Com afiliação a agências de muito prestígio internacional e vem aí uma extensão dos cursos de pós-graduação, inclusive concursos estrangeiros de pós-graduação, de qualidade absolutamente insofismável, tá bom? Tudo isso para quem quiser se tornar nosso parceiro eterno. E depois, se um dia você não quiser mais, o que acontece? Depois de um ano, quando você terminar de pagar o pagamento, de fazer o pagamento aqui desse título do ICL Eterno, você pode vender, tá? Você pode vender para uma terceira pessoa
que não vai ganhar alguns brindes, mas, enfim, fará uso de todos os benefícios aqui, como, por exemplo, esse acesso maravilhoso aos mais de 300 cursos do ICL e também, especialmente, às pós-graduações e também aos programas de educação financeira, que quem toca é pessoalmente o Eduardo Moreira, tá bom? O que diz aqui a nossa reportagem sobre isso? Além de franquear os conteúdos do ICL, Investidor Mestre, Empreendedor Mestre e PEX, cada título do ICL Eterno consegue o direito de cursar uma pós-graduação nacional por ano para o titular ou algum membro familiar em primeiro grau. Também dará direito ao Master Internacional do ICL para o titular ou algum familiar. Portanto, não é só para quem compra, né, uma assinatura, por exemplo, ou para quem faz uma matrícula num curso. É para toda a família. Pais, filhos, irmãos, todo mundo, parentesco primeiro grau, pode fazer uso aqui da promoção do ICL. E o mais importante de tudo aqui que eu posso dizer para você, se você adere a isso, você está ajudando a fortalecer a nossa cobertura, a fortalecer o nosso jornalismo. Portanto, vá conhecer o ICL Eterno. Se você tem certeza, se você puder contribuir e ganhar esse benefício, eu tenho certeza que você vai fazer. Despertaicl.com.br é o caminho para você chegar até aí, tá bom? Olha, sobre a quantidade de material, no ICL Eterno, o membro terá à disposição 330 cursos que unem pensamento crítico, cultura, política, economia, história e muito mais, com os maiores nomes do Brasil e do mundo. Vai poder participar do Investidor Mestre 2.0. É uma formação completa para quem deseja dominar o mundo dos investimentos de forma ética, consciente e alinhada com os desafios sociais do nosso tempo, com especialistas renomados do mercado brasileiro. É o que diz aqui a reportagem sobre esse evento de muito sucesso de ontem. E eu digo para vocês, olha, faltam apenas 1.200 vagas para preencher completamente essa primeira cota, a cota dos que ganharão uma gravura da família Portinari e também dos que poderão ler para sempre nas paredes do nosso Centro de Difusor de Cultura, do Instituto Cultural do ICL, que vai ser feito com um projeto do Niemeyer, tá? O seu nome está lá incrustado na parede para todo sempre. Você vai se sentir muito orgulhoso disso, contribuir para essa obra, não só para a obra física, mas principalmente para essa obra diária aqui, que é a obra da informação sem cabresto, tá bom? Então vá lá, daqui a pouco, se você não anotou, eu falo de novo no finalzinho do programa sobre como é que você vai obter informações sobre o programa ICL Eterno, tá bom? Vamos voltar aqui para as manchetes do nosso site. O assunto da semana, como eu falei na abertura do nosso programa, é o tarifaço. Sexta-feira, dia 1º, ninguém vê outro cenário no horizonte, porque simplesmente, a despeito de todas as tentativas do governo brasileiro de estabelecer um processo de negociação, o governo americano não abriu um canal de negociações para que a nossa diplomacia e os nossos políticos possam atuar. Em compensação, tem já uma leva de senadores nos Estados Unidos, chegou lá ontem, e o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, pode ir aos Estados Unidos para tentar negociar esse tarifaço. A questão vai falar com quem lá, né? Porque os parlamentares têm as contrapartes americanas para conversar. Tem os parlamentares democratas, tem até alguns republicanos que não estão satisfeitos com essa história do tarifaço, né? Então, não se sabe ainda o que vai acontecer, mas nós temos só até sexta para reverter algo que os especialistas dizem que é irreversível, que é impossível de reverter. Por quê? Porque a pauta econômica foi aquilo que o Trump apresentou para todo o planeta. E é sobre essa pauta econômica que é feita a negociação. Mas no caso do Brasil, que tem esses bandidos aí da família Bolsonaro, né, fazendo essa campanha insidiosa lá fora, é diferente a situação. Porque o que o Trump quer aqui é impossível de aplicar. Ele quer terceirizar o golpe de Estado em nome desses delfins do clã Bolsonaro. Ele quer terceirizar o golpe que o Bolsonaro não conseguiu dar. Agora eles estão tentando fazer com que a presidência da República seja pressionada pela população brasileira e com esse argumento de que o Brasil precisa de um espaço de economia global, querem aí aplicar, né, a sanção para mudar o destino dos Bolsonaro, que é um absurdo completo. Não tem como fazer isso. Mesmo que o Lula quisesse falar, não, vou fechar o Supremo, vou fazer aquilo que o Bolsonaro quis, vou prender o Xandão, não adiantaria, não tem como, né? Nós vivemos numa democracia que é um projeto de república, né? Como diria lá, desde os primórdios da criação desses conceitos, Montesquieu,
Olha, é o seguinte, não tem como, existe o princípio da separação dos poderes. Um poder não pode atuar sobre o outro, muito menos a pedido de um chefete estrangeiro como é o Trump, né? Olha, então temos aqui a informação, hoje é o seguinte, olha, a informação é essa que está aqui na capa do ICL, por enquanto, sem novidade ainda, as tarifas não serão adiadas. Quem foi que disse isso? O secretário de Comércio dos Estados Unidos, né? Nós estamos aí há praticamente um mês desse anúncio estranho do Trump e até hoje o governo dos Estados Unidos não ofereceu uma porta aberta para a nossa diplomacia começar essa negociação de forma séria. Então o fanfarrão do Trump está lá jogando assim com as suas armas que são poderosíssimas, né? Tentando interferir na República do Brasil, na formação republicana do Brasil, tá? E vamos ver o que vai dar isso. Vou ler para vocês aqui a matéria no site do ICL. Olha, o governo dos Estados Unidos confirmou ontem a manutenção do prazo de 1º de agosto para a imposição de novas tarifas aos parceiros, chamam ainda de parceiros comerciais, deviam chamar de inimigos comerciais, né, incluindo o Brasil. Declaração feita pelo secretário de Comércio Howard Lutnick em entrevista à Fox News, divulgada depois no perfil oficial da Casa Branca. O que ele falou? Não haverá prorrogação, nem mais períodos de carência. Em 1º de agosto, as tarifas serão fixadas e entrarão em vigor. As alfândegas começarão a arrecadar o dinheiro, declarou Lutnick à Fox News. Apesar da entrada em vigor das tarifas, o presidente Trump, atualmente em negociação com a União Europeia na Escócia, manterá as portas abertas para acordos, segundo o secretário. Até o momento, apenas Grã-Bretanha, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Japão firmaram acordos comerciais com a administração Trump com tarifas que superam os 10% aplicados desde abril, mas ainda abaixo dos níveis ameaçados por Trump aqui contra nós. Eu preciso complementar aqui que a União Europeia chegou a um acordo também nesse fim de semana, né, fixando aí tarifas recíprocas de 15%. Olha só, sobre isso a nossa matéria diz, apesar da entrada em vigor das tarifas, o presidente Trump, que está lá negociando essa tarifa, acenou positivamente para os europeus, mas não fez nenhum aceno para os brasileiros. O governo Trump está elaborando uma nova declaração de emergência para justificar a tarifa de 50% anunciada para o Brasil. A medida, que ainda não é definitiva, é necessária porque a balança comercial dos Estados Unidos com o Brasil é superavitária para os gringos, tá? Para os americanos. O que difere da situação dos demais países que sofreram sobretaxas, onde os Estados Unidos registravam déficits comerciais. A potencial taxa de 50%, com previsão de entrada em vigor em 1º de agosto, é alegada por Trump, entre outros argumentos, como uma resposta a uma suposta caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e família pelo governo brasileiro. A carta enviada ao Brasil com ameaça tarifária também menciona censura a redes sociais dos Estados Unidos e coloca uma série de outros ingredientes aqui que são, obviamente, né, pinçados ali da agenda de interesses econômicos das Big Techs e encampadas pelo governo dos Estados Unidos para constranger o Brasil, né? Constranger o Brasil de todos os tipos, de todos os modos. As tarifas recíprocas originais de Trump, impostas sob o ato de poderes econômicos de emergência internacional, basearam-se em déficits comerciais grandes e persistentes. Essa é a motivação interna que ele apresenta lá nos Estados Unidos, né? Só que, como destaca aqui a nossa reportagem, o Brasil se destaca como exceção. Por quê? Porque o país é deficitário, nós somos deficitários, 410 bilhões de dólares em 15 anos de superávit comercial para os Estados Unidos, né? Olha, um grupo de senadores democratas, incluindo Jane Shishin e Tim Kaine, escreveu ao governo Trump no início dessa semana para expressar preocupações significativas sobre o claro abuso de poder inerente à recente ameaça de lançar uma guerra comercial contra o Brasil para apoiar Bolsonaro. Eles alertaram que interferir no sistema jurídico de outra nação soberana cria um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca os cidadãos e as empresas americanas em risco de retaliação. Aí, o que deve acontecer aqui em relação a essa história da retaliação? Sinceramente, assim, em tudo que se leu nos jornais, em todas as conversas que a gente teve com fontes governamentais e políticos, não se vislumbra no horizonte uma resposta como a lei brasileira faculta ao governo, né? Que é aplicar
uma sobretaxa de 50% sobre tudo que é importado dos Estados Unidos. Mas isso criaria uma situação muito ruim para muitas empresas brasileiras que importam insumos dos Estados Unidos. Na verdade, quem paga essas sobretaxas é quem faz a importação, né? Tanto aqui quanto lá. Lá, a indústria de suco de laranja, por exemplo, está tentando convencer, com o intermédio de lobbies que atuam junto ao governo Trump, de que isso é uma insanidade. Não conseguiram nada até agora, porque esse governo parece que não liga muito para essa questão da sanidade dos negócios, das propostas que faz, né? Então, está nesse pé. Nós temos aí 2 delegações brasileiras lá, uma de senadores, outra delegação possivelmente decolando hoje de Brasília, que é a da diplomacia, e não temos contato com ninguém. Ninguém quer negociar com o Brasil, porque parece que a ideia do Trump não é essa, não é de negociar. O Trump não quer negociar com o Brasil. O Trump quer ver Bolsonaro fora da cadeia, né? Porque esse é um ponto importante para eles da agenda da extrema-direita global. Tá? Vamos voltar aqui para a capa do ICL para a gente ver os outros destaques aqui. Olha, aconteceu um caso em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é até de dar medo na gente do que pode acontecer com a nossa democracia, né? Tão forte, mas tão jovem e ainda tão eivada de riscos, assim, cheia de gente querendo acabar com ela, dá até medo, né? Vou abrir para vocês aqui essa matéria sobre o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Olha só isso aqui. Uma mostra, né? Uma mostra do Sesc, abriu espaço para um artista chamado Matheus Ribes. Ele foi convidado pelo Sesc para expor um trabalho lá e ele fez isso aqui, olha, essa bandeira aqui, olha. O que é isso? É uma bandeira brasileira estigmatizada, mudou as cores, né? Botou o vermelho e o cinza. E lá no lugar do slogan, Ordem e Progresso, ele botou Quilombo Aldeia. O que aconteceu? Chegou a Guarda Metropolitana, a Guarda Municipal de Petrópolis, e tirou de lá esse trabalho, dizendo que há uma lei no Brasil que impede que sejam mudados os símbolos nacionais. Uma lei velha, arcaica, que ninguém nem lembra dela mais, só mesmo os estrupícios lá dessa prefeitura se lembram dela, sabe? E desmontaram esse painel aqui. Isso é censura às artes. Qual é o problema com o uso desses símbolos aqui? Afinal de contas, o bolsonarismo mesmo não estuprou as cores da bandeira brasileira quando adotou aquilo como uniforme fascista, né? Substituindo as camisas verdes lá do século passado, né? Usando símbolos nacionais para criar um movimento de golpe no Brasil e não aconteceu nada. Ninguém questionou se a utilização das cores da bandeira era algo que precisava ser suprimido ou não. Vou ler para vocês aqui matéria do Lucas Salum, do Brasil de Fato, reproduzida no site do ICL. A obra do artista carioca Matheus Ribes foi retirada pela Guarda Civil Metropolitana de Petrópolis nesse sábado, 26, durante o Festival de Inverno do Sesc Quitandinha, na Zona Serrana Fluminense. O trabalho faz uma releitura da bandeira nacional, substituindo os dizeres Ordem e Progresso por Quilombo Aldeia. Estava exposta em um painel montado no Parque de Exposições de Itaipava. Segundo o artista, sábado, que foi o dia da abertura da exposição, ele foi comunicado por um funcionário do Sesc de que a Guarda Civil Metropolitana esteve no local e com um suposto alvará, alegando que a obra descaracterizava o patrimônio nacional, uma lei da ditadura militar que impede a alteração de símbolos nacionais. Sob essa justificativa, retiraram de lá o trabalho. Nascido no Morro da Rocinha, o artista conta que foi convidado pelo Sesc a compor a exposição que foi aberta neste sábado e que confeccionou a obra sob medida para a mostra. Então, a mostra era num local que pertence ao Sesc, tá? Ao Sesc. Só que o Sesc não teve nada a ver com a retirada disso. Ele acolheu lá o trabalho e foi a Guarda Metropolitana de Petrópolis que tirou essa obra de lá. O artista conversou com a reportagem do Brasil de Fato no momento em que ele estava no local da mostra. Ele falou o seguinte: estou aqui perto do local do evento, não fui chamado, o Sesc não acionou advogados, não prestou assistência jurídica, só avisou que a obra foi retirada, o que é uma violação porque é uma obra de arte. Ribes alega que a instituição não prestou amparo jurídico ou apoio para a publicação de uma nota conjunta sobre o ocorrido. Quer dizer, embora o Sesc não seja o autor desse gesto de censura, também não fez nada, né, para evitar que isso acontecesse. Ela publicou uma nota lamentando a situação, protestando e prestando solidariedade ao artista. Escreveu ainda que defende a liberdade de expressão e considera que a diversidade de manifestações artísticas
é fundamental para estimular o diálogo e a reflexão sobre temas relevantes para a sociedade. Foi tudo que o SESC fez. Podia ter feito um pouquinho mais, né? Afinal de contas, não pega bem para o curador de uma mostra como essa, de repente, concordar, porque quem não toma medidas concretas concorda, né? A despeito de ter publicado uma nota, mas e as providências concretas para reaver o espaço da liberdade de expressão para esse artista, para devolver essa obra censurada para essa exposição, né? O que mais que disse o Ribes? Disse o seguinte, olha, essa ação não combina com o Estado Democrático de Direito, é uma censura à liberdade de expressão. Isso revela muito do histórico do nosso país e da cidade, que é uma cidade colonial, fincada no escravismo, no latifúndio, finalizou o artista. Nascido em 94, Ribes é um artista conhecido por usar símbolos nacionais ou de poder institucional para criticar os efeitos da colonização portuguesa ainda presentes no país. Segundo o artista, a intenção dele é reconstruir o imaginário social e político brasileiro com abordagem sobre a decolonialidade e a ancestralidade diaspórica. Bom, sabe o que diz essa lei? Olha, Lei 5.700/71, né? Foi o ano bravo da ditadura militar no Brasil, foi o ano em que sumiu o Rubens Paiva, enfim, foi um ano terrível esse aqui. E nesse contexto histórico foi criada essa Lei 5.700/71. Ela dispõe sobre o uso e o respeito aos símbolos nacionais. Pelo texto original, é vedado mudar as cores, as formas ou gerar outras inscrições. No entanto, o texto foi sendo alterado com o passar dos anos e, segundo o jurista Marcelo Neves, foi superado pelo que diz a Constituição de 88, que garante a livre expressão do pensamento, inclusive a livre expressão do pensamento artístico. Não tem nenhum sentido, resume o especialista sobre a ação da Guarda Civil de Petrópolis. No sentido artístico, isso não tem nenhuma ofensa à Constituição. É um ato artístico que responsabiliza, que possibilita a criatividade. Esse entendimento já está superado, até mesmo antes da Constituição. Nas diretas, as pessoas já usavam de outras formas os símbolos nacionais, por exemplo. Então é isso, gente. Olha, uma lei de 71, plena ditadura militar, sendo usada como pretexto pela pequena autoridade de Petrópolis, né, pequenos déspotas que mandaram lá a Guarda Civil Metropolitana, disse que apresentou um alvará, não sei se apresentou uma ordem judicial, né, primeiro para ingressar no local, segundo para confiscar, para censurar esse material. Mas isso aqui vai ter desdobramento ao longo do dia de hoje, vamos ver o que vai ser resolvido. Agora, prefeito de Petrópolis, é uma vergonha você botar lá os seus meganhas para censurarem uma obra dessa. Gente, olha, não tem nada a ver. Olha isso aqui. Qual é o problema? No que isso te afeta? Ainda que você não goste da cor vermelha ou coisa parecida, mas qual é o problema? Inclusive, olha, essa lei é tão careta, tão extemporânea, está tão fora do tempo dela, que se você, a rigor, pegar uma camisa com as cores da bandeira e fizer alguma alteração, você pode ir preso, tá? Esse é o sentido dessa lei, uma lei aí que foi feita num período de nacionalismo funesto, né, da nossa história, um dos piores anos da ditadura militar brasileira e fazendo efeitos até hoje. São ecos do porão da ditadura, ecoando nos dias de hoje, tá? E fica aqui, então, o registro do nosso protesto contra esse ato de censura. Vamos para a próxima notícia aqui. Vamos falar aqui, olha só, a notícia do dia, essa vai ser a notícia da semana. Nós vamos estar com isso aqui todo santo dia, você pode apostar, né, torcendo aqui para que haja uma modificação nesse cenário, mas até agora nada indica que poderá haver sequer um adiamento das tarifas americanas. Vocês sabem que o Trump é um sujeito mercurial e ele vem fazendo ameaças ao mundo e vem dizendo que vai dar mais prazo para que as negociações aconteçam e tudo mais. Então, nem tudo que é anunciado, ou quase nada do que é anunciado, acaba sendo adotado efetivamente. Isso foi assim até aqui, tem sido assim em relação a todo mundo. Mas no caso do Brasil é muito diferente, né? No caso do Brasil é diferente por quê? Porque não há uma questão comercial predominante nessa história toda. O que há aqui é apenas o ponto de vista político e ideológico, o interesse dessa extrema-direita fascista em tirar um líder importante para eles, que é o Bolsonaro, da iminência da cadeia, o que não vai acontecer. Preciso lembrar aqui que nesta semana, na sexta-feira, começa o mês de agosto. E o mês de agosto, no Brasil, todo mundo sabe o que acontece aqui em agosto, né?
suicídio do Jânio, suicídio do Getúlio, suicídio do Getúlio, renúncia do Jânio, tudo que é complicado acontece no mês de agosto, o impeachment do Collor, enfim, tudo em agosto. Nós talvez passemos por esse mês de agosto ainda sem a conclusão dos processos do julgamento da trama golpista. Mais de setembro eles não passam, né? E o Supremo Tribunal Federal tem se esmerado para dar celeridade a esses julgamentos aqui. Por quê? Porque vem aí 2026, ano eleitoral, que torna tudo muito mais difícil. Mas o processo está adiantado, o que significa que pode ser que lá para agosto a gente tenha, lá para o fim de agosto a gente tenha o início desse julgamento. E aí eu quero mostrar para vocês aqui uma outra notícia. Isso aqui está no site HJUR, né, Hora Jurídica. O STF hoje continua ouvindo testemunhas, né, aliás, continua ouvindo os acusados da tentativa de golpe. Vou abrir aqui a matéria para a gente ler junto com você. Serão 10 militares hoje, todos eles réus, todos eles acusados de envolvimento nessa trama golpista. O Supremo Tribunal Federal conduz hoje os interrogatórios de 10 réus vinculados ao núcleo militar da suposta conspiração golpista, grupo que inclui 8 militares das Forças Especiais, os tais kids pretos, e um agente da Polícia Federal, todos suspeitos de articular estratégias para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira turma examina as acusações contra os integrantes do denominado Núcleo 3. O que é o Núcleo 3 da investigação? É o núcleo executor. Segundo a Procuradoria-Geral da República, esses profissionais teriam desenvolvido táticas operacionais específicas para manter Jair Bolsonaro no comando do país após as eleições de 2022. O ministro Xandão atua como relator do processo que investiga as ações do grupo e as investigações apontam para um planejamento detalhado de operações que visavam contornar os resultados das urnas eletrônicas, né? Plano que incluía, como diz aqui o intertítulo dessa matéria, inclusive é bom, né? Plano que, inclusive, contava com o assassinato de autoridades, como a gente tem visto aí ao longo desse tempo todo. O nosso texto, o texto no site do HJUR diz o seguinte: a acusação mais grave envolve uma suposta conspiração para eliminar figuras chaves do governo eleito. Entre os alvos estariam o próprio presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, né? E na semana passada nós tivemos um depoimento nessas oitivas, que foi um depoimento que chegou a ser chocante, né? Que foi o do general Mário Fernandes, né? Nesse depoimento ele assumiu a autoria do plano de assassinato dessas 3 autoridades aí, mas disse que era uma tempestade cerebral dele, era só um brainstorm que ele fez questão de botar no papel, porque ele é maníaco com papel, né? O que diz aqui o texto sobre isso? Durante seu depoimento na quinta-feira, o general Mário Fernandes admitiu ter elaborado material relacionado ao plano, afirmou ter digitalizado um pensamento e produzido cópias impressas para análise posterior em formato físico. Quer dizer, ele disse que realmente imprimiu, mas falou que não lembrava se imprimiu 3 páginas ou 3 cópias do plano inteiro. Ocorre que no mesmo dia em que às 11 da manhã ele imprime essas cópias, logo depois ele vai para onde? Vai para o Palácio da Alvorada, em que está lá o golpista mor, Jair Bolsonaro, discutindo com o alto comando do golpe como é que seria feita a operação, né? Coincidência? Não há prova de que ele levou isso para o Palácio da Alvorada, mas todas as informações levam a isso. Ele disse que não, que imprimiu só para ele mesmo, imprimiu 3 cópias, porque ele certamente gosta de ler 3 vezes a mesma coisa, né? No texto aqui do HJUR está escrito que a confissão representa um marco nas investigações, é a primeira vez que um dos envolvidos assume participação direta. O general detalhou o processo de criação do documento durante a sua oitiva perante os ministros da Suprema Corte, né? Então é essa a informação, né? Nós temos aqui o interrogatório dos 10 militares. Eu vou dizer para vocês quais são os nomes deles daqui a pouquinho, tá? Numa outra reportagem aqui, quem é que vai depor hoje. Vamos seguir com o noticiário, voltando a falar aqui sobre a questão do tarifaço, né? Tem 2 informações importantes aqui hoje. Uma delas pode ter uma repercussão ruim para o Brasil, que é essa aqui, porque Brasil e União Europeia estavam no mesmo patamar, embora a justificativa para a adoção de sobretaxa nos 2 casos seja bem diferente. Com a Europa é uma treta de natureza comercial.
No Brasil, é a tentativa de terceirização do golpe que o Bolsonaro não conseguiu dar enquanto estava no poder, né? Mas vamos lá, olha aqui, ó. Neste domingo 17, o presidente dos Estados Unidos se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na Escócia, para negociar um acordo tarifário entre as duas partes. Após pouco mais de uma hora de negociação, foi comunicado um entendimento para manter em 15% as taxas para comercialização de produtos do bloco econômico no país norte-americano. Tanto Trump quanto a von der Leyen se pronunciaram após o anúncio e celebraram os termos fechados. Antes da reunião, o que estava previsto era uma taxa de 30% imposta pelo presidente dos Estados Unidos. Assim como no caso brasileiro, as tarifas estavam previstas para entrar em vigor a partir da próxima sexta-feira e o encontro desse final de semana era considerado crucial. E ele aconteceu e deu tudo certo. Arbitraram lá uma tarifa comum de 15%. Sobre o Brasil, você pode ver aqui no intertítulo dessa matéria, silêncio sobre o Brasil. Nada se falou sobre o Brasil. Até a publicação desta reportagem aqui pelo portal do ICL, Donald Trump não havia se pronunciado especificamente sobre a situação do Brasil, afirmando apenas que não está pensando em adiar as tarifas marcadas para vigorar a partir de sexta-feira. Mais cedo, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou em entrevista à emissora Fox News que as tarifas vão entrar em vigor na data estabelecida, 1º de agosto, sem possibilidade de prorrogação ou carência. Ainda completou que o governo Trump continua aberto para negociações. O Brasil é o país mais afetado pelo novo tarifaço. Produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos serão taxados em 50%. Em seguida, vem Laos e Myanmar com 40%. Então, a situação brasileira ela é atípica sob todos os aspectos. Com relação, nós falamos agora do bloco da comunidade europeia, né? Agora, com relação à China. A China é o grande adversário comercial dos Estados Unidos, mas eles têm uma relação muito interessante, porque são dois gigantes que estão ali evitando entrar em luta corporal. É como se fosse um campeonato de sumô, né? Eles se respeitam ali e querem ficar dentro do círculo, tá? Então, surgiu aqui a possibilidade de extensão de uma pausa nas tarifas por mais 90 dias. Seria a segunda vez que isso acontece. Os Estados Unidos e a China deverão decidir por estender a sua trégua tarifária por mais 3 meses nas negociações comerciais em Estocolmo, que começam hoje, segunda-feira. A informação que veio do South China Morning Post, um jornal chinês, né, que foi publicada ontem, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Durante a extensão prevista de 90 dias, os Estados Unidos e a China concordarão em não introduzir novas tarifas ou tomar outras medidas que possam agravar ainda mais a guerra comercial, segundo a reportagem. Embora discussões anteriores em Genebra e Londres tenham se concentrado em uma desescalada nas tensões comerciais, na próxima reunião, a delegação chinesa também vai pressionar a equipe comercial do presidente Trump em relação às tarifas relacionadas ao fentanil. Acrescentou a reportagem, citando 3 fontes familiarizadas com o assunto, é o que nos informa aqui o jornal Valor Econômico, né? Em outra matéria do Valor, que é essa aqui, a informação de que o ministro das Relações Exteriores do Brasil segue para os Estados Unidos sem sinal de que terá interlocutor lá. Pode bater com a cara na porta, né? Tá aqui, olha, o chanceler Mauro Vieira explicando aqui o objetivo dessa viagem. A matéria do Valor diz o seguinte: após sinais negativos enviados por Washington, integrantes do governo brasileiro afirmaram que vão passar a semana insistindo em contatos com o governo Donald Trump para um acordo a respeito dessas sobretaxas de 50% ao Brasil. Os auxiliares do presidente Lula do PT, porém, dizem que não haverá concessão da parte política ligada ao tarifaço, que inclui a questão jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro ou qualquer outra decisão do Poder Judiciário brasileiro. Isso não está em negociação. Preciso lembrar que a carta que o Trump fez e publicou nas redes sociais dele, comunicando o tarifaço ao Brasil, ele coloca a primeira lauda inteira de uma carta que tem uma lauda e meia apenas de extensão, falando das sacanagens que estariam acontecendo contra o Bolsonaro, né? Só na cabeça dele e dos outros iguais a ele, para achar que isso é um processo de caça às bruxas, né? O que diz aqui a matéria do Valor? O chanceler Mauro Vieira está em Nova York nesta semana para uma conferência na ONU que discutirá uma solução de 2 estados no caso do conflito Israel-Hamas, mas sem previsão, por enquanto, de viajar à capital americana. Então, uma coisa é Nova York, né?
a outra coisa é Washington. E o Mauro Vieira está em Nova York buscando interlocução com alguém do governo Trump e não está conseguindo. E da parte do governo brasileiro, qual é a posição? É o que nós vamos ver agora nessa reportagem do UOL, o governo brasileiro dizendo que está aberto sim ao debate comercial, mas que a soberania é inegociável, ou seja, ninguém vai meter o bedelho aqui em decisões que são decisões que dizem respeito à nossa vontade, nós como povo. Vamos ler aqui um trechinho? Há menos de uma semana da entrada em vigor do tarifaço a produtos nacionais, o governo brasileiro afirmou na noite de ontem que está aberto ao debate das questões comerciais. O governo se disse aberto a negociações comerciais, mas que a soberania é inegociável. O que diz aqui o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nosso principal interlocutor nessa crise, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin? Diz o seguinte, uma nota do Ministério do Desenvolvimento. A soberania do Brasil e o Estado Democrático de Direito são inegociáveis. No entanto, o governo brasileiro continua e seguirá aberto ao debate das questões comerciais, afirmou em nota o MDIC. O Ministério ressaltou ainda que o governo brasileiro busca uma negociação. Desde o anúncio das medidas unilaterais feito pelo governo americano, o governo brasileiro, por orientação do presidente Lula, vem buscando negociação com base em diálogo, sem qualquer contaminação política ou ideológica. E aqui está a íntegra da nota, mas eu não vou ler para vocês porque a síntese dela já dá uma compreensão plena do assunto, tá bom? Quero também me reportar aqui, porque a semana passada a gente falou bastante disso e esse assunto precisa ter desdobramentos ao longo dessa semana aqui. O drama do Insider Information, que é o quê? Informação que vazou por alguém, não se sabe quem, né, e estabeleceu uma conexão imediata com especuladores financeiros pesados aqui no Brasil. BCG, BTG e Companhia Limitada, um monte de corretores que faturaram alto, comprando o dólar mais barato antes do anúncio tarifário, para vender horas depois que foi feito o anúncio a um preço muito maior. Dólares que foram comprados a 5,44 e vendidos a 5,64, né? Contratos de venda no mercado futuro que a Débora Maganha explicou para a gente aqui na semana passada, em movimentos atípicos, não que sejam movimentos impossíveis no mercado financeiro. Eles ocorrem eventualmente, mas a concentração, né, e os valores no dia do tarifaço chamaram atenção para isso aqui. Até agora, no entanto, a investigação não andou nada. Só que as pessoas, as entidades, as empresas apontadas, os corretores apontadas nesse evento, como diz aí muito bem no nosso site, elas já movimentaram bilhões, né, no tarifaço, elas movimentaram bilhões no tarifaço e, olha, já enfrentaram sanções tanto no Brasil quanto no exterior. O BTG Pactual, BGC Partners e Tulet Prebon, corretoras que intermediaram contratos futuros de dólar que somaram 6 bilhões e 600 milhões de reais horas antes do anúncio das tarifas americanas contra o Brasil, tem o histórico de sanções e investigações por autoridades financeiras no Brasil e em outros países, levantando dúvidas sobre práticas de supervisão e governança. Até o momento que se sabe que essas transações foram operadas por meio dessas corretoras sem informações divulgadas sobre quem seriam os beneficiários finais das operações. Ou seja, a corretora opera a compra desses contratos de dólar no mercado futuro, mas elas estavam atuando em nome de quem? Quem é que estava por trás desse movimento todo? É o que a gente não sabe ainda. A reportagem esclarece aqui também que insider trading é o uso de informação relevante ainda não tornada pública para obter vantagem na compra ou na venda de ativos no mercado financeiro. Quando alguém participa de uma decisão de impacto, como uma fusão, uma medida de governo, uma mudança regulatória e lucra com isso antes que o fato se torne público, está praticando algo que é proibido pelas regras do mercado de capitais. O objetivo dessas regras contra insider trading é garantir a igualdade de condições entre os participantes do mercado e evitar manipulação ou manipulações que distorçam preços ou prejudiquem investidores. Então vamos falar um pouquinho sobre o que cada uma delas fez. O BTG Pactual, que é a maior operadora no episódio do 9 de julho, movimentou contratos equivalentes a 2 bilhões e 700 milhões de reais. O banco já foi investigado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, por suspeita de uso de informações privilegiadas em negociações envolvendo empresas do grupo de Eike Batista.
Foi absolvido em 2014, mas o caso expôs fragilidades percebidas no controle interno de barreiras entre áreas de operação e assessoria do banco. A Tula de Prebon, por sua vez, tem um histórico mais contundente de punições. Em 2019, ela foi multada em 15 milhões e 400 mil libras esterlinas, né, pelas autoridades do Reino Unido por práticas chamadas de wash trades, operações artificiais entre contas vinculadas, feitas apenas para gerar comissões. No Brasil, ela foi investigada em 2021, pela CVM por uma suspeita de insider trading e operações de ações com ações da Petrobras. Segundo documentos públicos, essas operações geraram lucros relevantes antes de um anúncio com impacto direto sobre os papéis da estatal. Agora, quem é a tal BGC Partners? O que ela já fez? Ela é controlada por Howard Lutnick, que é o secretário de Comércio dos Estados Unidos. Ainda que não tenha sido formalmente acusada de insider trading, a corretora foi alvo de diversas sanções regulatórias por falhas graves em controles. Em 2022, a Financial Conduct Authority do Reino Unido aplicou uma multa de 4.777 milhões de libras esterlinas por não detectar práticas de uso de mercado. Nos Estados Unidos, a BCG também foi multada em 1 milhão e 400 mil dólares por divulgar indicadores financeiros enganosos, prejudicando a transparência para investidores. Embora não tenha havido acusação direta de uso de informação privilegiada, a falta de mecanismos adequados de monitoramento preocupa órgãos reguladores, tá? Vamos ver onde vai dar isso, porque essa semana vai ser definidora do futuro dessa história toda. Por enquanto, há uma suspeita no ar. Uma suspeita, como eu disse, baseada em algumas coincidências, entre aspas, assim, né, que fazem com que o volume de operações e o momento em que elas aconteceram chamem a atenção para o uso de insider information. No entanto, sabemos quais são as corretoras, porque essa é uma informação pública, mas não sabemos quem é que estava operando por trás dessas corretoras, tá? Vamos falar um pouquinho da situação lá fora. Nós temos aqui algumas novidades em relação ao genocídio que o Estado de Israel move, essa campanha infamante na faixa de Gaza, né? E agora Israel anunciou uma pausa tática em Gaza, no momento em que o mundo fica apavorado com as fotografias, né, de mulheres, de crianças, da população civil passando fome e morrendo de fome. A mesma coisa que aconteceu nos campos de concentração nazistas. É impressionante como o Estado de Israel aproveita da história do Holocausto, o pior, para atacar, né, esses que são os seus atuais alvos no campo geopolítico, né? Mas agora foi anunciada uma pausa tática, né? A fome é generalizada. Aqui na capa do Washington Post de hoje, do New York Times, não, essa aqui é uma matéria para mim, dizendo que a minha subscrição da assinatura lá foi, deixa eu colocar aqui na manchete do jornal para vocês, vocês vão ver aqui, olha, já está aqui com vocês. São as imagens, olha, de aviões lançando provisões para essa população faminta, né? A gente vê aí num cenário de caos e destruição total, e logo, logo você vai ver nesse vídeo que está aqui na capa do New York Times, a população correndo para ver se conseguia pegar alguma coisa disso aí, né? E tem um personagem aqui que aparece nesse vídeo, lá mais para frente, que fala, olha aí, ó, é esse homem. Ele vai carregando um saco de alimentos, um saco de farinha nas costas, tá dizendo, ó, eu venho aqui há mais de 15 dias por nada, né? Não consegui nada, eu não vou sobreviver. Dessa vez ele conseguiu um saco de farinha para sua família no domingo de manhã e foi então, olha como é que chegou, olha, beijando aí a farinha, porque as crianças dele estavam passando muita fome, né? E ele levou a farinha e conseguiu alimentar a família dele. Mas essa aqui é uma exceção excepcionalíssima, viu, gente? É uma exceção excepcionalíssima. Deixa eu diminuir aqui, pode tirar para mim um segundinho, que vai entrar um monte de anúncio aqui, eu não quero mostrar esses anúncios para ninguém, tá? Qual é o assunto aqui? Olha só, está aqui na capa da manchete para vocês. No New York Times, Israel diz que suspendeu algumas atividades militares em Gaza, enquanto a raiva
aumenta com a fome. A população tem raiva lá, o sentimento dominante, já não é mais de autopiedade, nada disso, é de raiva mesmo. O que diz o New York Times sobre isso? As operações em partes do enclave foram suspensas para permitir o envio de mais ajuda. Não estava claro se a medida aliviaria a crise de fome em meio ao aumento das mortes por inanição. Gente, é inacreditável isso que Israel está fazendo, levando à morte gente inocente, sabe, criança, impedindo que alimentos cheguem até essa gente ou distribuindo só para fazer de conta que existe ajuda humanitária ali, quando a gente sabe que não é isso. E ainda fustigando com tiros, né? Com rajadas de metralhadora. Mataram 60 pessoas num único dia da semana passada. Na véspera tinham matado quase 40. Né? A multidão que vai a esses pontos, porque ela está absolutamente faminta. Imagina o desespero do pai de família que vê os seus filhos padecendo e morrendo mesmo, porque está morrendo gente lá. Esse fim de semana circulou uma foto de uma criança morrendo de fome no colo da mãe, que foi um negócio assim pornográfico dessa história toda. E eu repito, como é que pode um Estado ser tão cruel e desumano como tem sido o Estado de Israel depois da experiência do Holocausto dos judeus lá na década de 30, né, na década de 40 do século passado. Um século depois, essa atrocidade se repete agora pelas mãos do oprimido. O oprimido virou opressor e aproveitou do opressor todo o seu horror, toda a sua capacidade de gerar medo, pavor, destruição e morte. É o que está acontecendo lá em Israel. O que nos conta aqui o New York Times aqui? O Israel diz que suspendeu a atividade militar em parte de Gaza para permitir a entrada. A decisão foi uma reversão por parte de Israel depois da crescente pressão por causa das terríveis condições em Gaza, onde quase uma em cada 3 pessoas não come por vários dias seguidos, de acordo com o Programa Mundial de Alimentos, que é um braço da ONU. Muitos países, incluindo alguns grandes aliados tradicionais de Israel, culpam Israel pela crise de fome generalizada, sabe? Impor a morte em massa por negar alimentos. O governo israelense bloqueou quase toda a ajuda em Gaza de março a maio, numa tentativa de obter concessões do Hamas, e restringiu a entrega de ajuda ao território desde então. O exército israelense afirmou que, como parte da mudança política iniciada no domingo, as forças israelenses interromperiam as operações diariamente em pelo menos 3 partes de Gaza, das 10 às 20 horas, para permitir a entrada de ajuda humanitária. Acrescentou também que designariam rotas seguras para os comboios da ONU entregarem ajuda em horários específicos, mas não estava claro se as mudanças seriam suficientes para permitir que os alimentos chegassem aos desesperados na medida da necessidade deles lá em Gaza. Israel já anunciou pausas semelhantes no passado, com resultados mistos, e agências humanitárias afirmaram que somente um cessar-fogo lhes permitiria resolver a crise. E nós tivemos, ao longo do fim de semana também, apelos dos órgãos de imprensa que cobrem a guerra lá na faixa de Gaza para que permitam que os seus profissionais se alimentem, porque eles estão sofrendo as mesmas restrições que a população local. Tá? Então, assim, é algo nojento, assim, difícil de ver. Olha aqui, a mesma imagem que a gente já viu agora há pouco, está aqui, olha, na capa do New York Times. Deixa eu tirar aqui o áudio do computador. Tá aí, olha, pouca coisa, né? Lançada de avião, isso aqui não dá para nada. Preciso lembrar que tem 2 milhões de famintos aí nessa região completamente devastada. E, enfim, Israel continua, apesar desse anúncio, não há nenhum sinal de que a política dele vai mudar, né? Até a semana passada era terrível, porque eles faziam esses centros, havia 4 pontos de distribuição de alimentos para 2 milhões de habitantes lá. E quando a população faminta acorria a esses locais, era metralhada pelos fascistas de Israel. Tá? Vamos continuar aqui com o nosso noticiário internacional. Olha só, pedidos de impeachment contra... Eu estou falando agora da crise interna brasileira, tá? Vocês sabem que o desespero do bolsonarismo porque está tentando fazer com que o Congresso Nacional encare uma pauta que a própria direita brasileira não quer encarar, tá? E essa pauta passa necessariamente pela anistia ao Bolsonaro, né? Que é uma excrescência, pode até passar no Congresso mais tarde, mas não passa de jeito nenhum pelo Supremo, uma decisão desautorizando o Supremo. Para quê? Para dar um indulto personalíssimo para o líder
dessa quadrilha golpista que é o Jair Bolsonaro. Mas, por enquanto, está tranquilo. Por quê? Porque o Alcolumbre deu uma banana aqui para... Não estou chamando Eduardo Bolsonaro de bananinha, já falei que eu não vou fazer mais isso, tá? Mas ele deu uma banana, é banana de outro sentido, é aquela banana assim, ó. Deu uma banana para a família Bolsonaro e não vai pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. O que diz aqui a reportagem assinada pela Carla Araújo? Diz o seguinte: a cobrança feita pela família Bolsonaro para que a cúpula do Congresso avance com pautas como o impeachment de ministro do Supremo e anistia ao 8 de janeiro não deve surtir nenhum efeito. Na semana passada, Eduardo e Flávio Bolsonaro subiram o tom contra Davi Alcolumbre e Hugo Mota, presidentes da Câmara e do Senado. Eduardo disse, então, que os dois podem ser sancionados pelo governo norte-americano, como já aconteceu com os ministros do Supremo Tribunal Federal que tiveram os vistos suspensos do país. Quem esse Eduardo Bolsonaro pensa que é mesmo? Sabe? Agora, toda vez que alguém no Brasil não se dobrar, né, a loucura dessa família, né, aos arroubos tirânicos dessa família, vai usar o governo americano para causar constrangimento aqui dentro? Olha, eu acho que dessa crise toda só tem uma vantagem, só tem uma coisa boa, que é o fato de que o Eduardo Bolsonaro dificilmente vai voltar para o Brasil. Vai ficar lá, voltar a vender hambúrguer quando acabar essa história toda. Quando o pai dele estiver preso, ele não vai poder nem levar um cigarrinho para o pai lá na Papuda, porque se chegar no Brasil vai ser grampeado na hora. Né? O Eduardo Bolsonaro é um sujeito que está fadado a ir preso no Brasil. E ele sabe disso, ele tem dito isso durante as lives todas que faz, né? Então, só que essa campanha da família Bolsonaro, que vinha sendo tratada com uma relativa e pequena distância do senador Flávio Bolsonaro, acabou de ser engrossada por ele, agora falando grosso também, falando tão grosso quanto o irmão, de quem ele chegou a discordar, né, com relação ao tarifaço. O senador Flávio Bolsonaro já disse aqui, segundo o UOL, que o Alcolumbre tem a obrigação de dar seguimento ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é o principal alvo dos ataques bolsonaristas pela condução dos inquéritos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe o que essa caterva da família Bolsonaro quer. Eles querem mudar a justiça brasileira, querem fazer esquecer as atrocidades que o pai, na presidência da República, fez para enganar esses patriotários, levá-los à porta dos quartéis para criar um clima de insurreição e de intranquilidade que justificaria depois aquilo tudo que a gente viu, né? Principalmente a decretação de um estado de sítio que chegou a ser cogitado e tratado, ou de uma GLO, que iniciaria o processo para a instauração de uma ditadura militar no Brasil. Felizmente, nada disso deu certo, tá? Olha, como faltam agora 2 minutinhos para o encerramento do programa, eu quero dedicar essa parte final aqui à nossa campanha. Por que a nossa campanha? Porque é muito importante que a gente consiga manter a base de financiamento da nossa atividade jornalística aqui. Eu digo isso não é só em proveito do ICL, da empresa, ou enfim, do proveito que os donos do ICL, os acionistas possam ter, mas estou falando que é para proveito nosso aqui, nós jornalistas, que somos, né, os portadores de uma missão constitucional, porque está lá no artigo 5º da Constituição brasileira, a liberdade de informar sobre tudo. Essa é uma liberdade que é conferida ao jornalista, não é porque ele é bonitão, melhor do que eu, nada disso, é porque ele produz a informação que forma a base de sustentação da República, né? Que é isso. Então, o que nós temos hoje, de fato, é uma nova forma de criar uma estrutura econômica capaz de sustentar um jornalismo como esse que a gente faz aqui no ICL. E o Eduardo tenta isso de várias maneiras. A principal delas é a venda de assinaturas para os mais de 300 cursos que o ICL tem aqui, que são excelentes aqui, cursos sobre tudo, sobre línguas estrangeiras, sobre Excel, sobre um monte de coisa, sobre filosofia, sobre política, tem tudo aqui que você possa pensar e aprender, já está na nossa base de conhecimentos, que continua crescendo a todo momento. Mas a gente tem um desafio do futuro pela frente, né? E nós queremos ter você da nossa comunidade que pode fazer esse compromisso conosco, junto com a gente, marchando em direção ao futuro. Isso é o ICL Eterno. É uma campanha que visa uma série de mudanças na nossa relação aqui com a comunidade, que são mudanças muito produtivas para a população. Então, vou até colocar aqui, olha, a campanha continua, tá? Ontem foi
a apresentação desse projeto ontem às 8 horas da noite, foi muito bom o resultado, mais de 3.800 pessoas já aderiram. Olha, tudo isso que você está vendo aqui, eu não vou nem enumerar porque não vai dar tempo, tá? São brindes que as pessoas que aderiram ao ICL Eterno vão receber para consagrar essa participação. Conheça o que é. Se você não teve tempo, se não conseguiu fazer, ficou com vontade, mas achou que não dava, volta lá, assiste de novo. Vai aqui, olha, no icleterno.com.br, assiste lá, não custa nada assistir, tá bom? Quem sabe se você não resolve nos apoiar aí e fazer uso dessa franquia que é maravilhosa. Até porque você vai poder fazer o investidor mestre, você vai poder fazer todos os cursos de pós-graduação, as pós-graduações internacionais pelo resto da vida, você e a sua família, tá bom? Então vai lá, assiste, veja se você não quer se juntar a nós nessa empreitada aqui, que é muito, com certeza, muito produtiva para todo mundo, especialmente para aqueles que acham que a informação é o único meio de enfrentar essa sociedade fluida que a gente está vivendo hoje em dia, tá? Acabou o programa, gente. Segunda-feira, boa semana para vocês. Amanhã, 7 da manhã, nós estamos de volta aqui, tá? Valeu, obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Título ICL Eterno, o documento que te comprova o seu vínculo vitalício com a maior comunidade de conhecimento independente do Brasil. Acesso ilimitado a todos os cursos e conteúdos. Participação vitalícia em todas as novidades que o ICL lançar. Apoio na construção dos nossos sonhos. Seu nome eternizado como apoiador do ICL. Não é assinatura, não é renovação. É conhecimento para você e para sua família para sempre. ICL Eterno, porque o conhecimento liberta para sempre.